Vamos ao nono vídeo da nossa aula 4. Vamos falar sobre matriz de uma transformação linear. Sejam U e V espaços vetoriais sobre R. Sejam B uma base e C uma base, B vai ser uma base de U e C uma base de V, respectivamente. Sejam também F de U em V uma transformação linear. Observe que, quando eu calculo F nos elementos da base B, F de U1, F de U2, F de UN e assim por diante, eu obtenho elementos em V. Portanto, esses elementos que eu obtenho calculando F nos elementos da base B, eles podem ser escritos como combinação linear dos elementos da base C, pois eles estão em V. Então, vamos escrever isso, né? Vamos escrever os elementos F aplicados nos elementos da base B como combinação linear dos elementos da base C. Então a gente vai ter isso. F de U1 igual a uma combinação linear dos VIs. F de U2 uma combinação linear dos VIs. E assim por diante. F de UN uma combinação linear dos VIs. Ou escrito de maneira sintética, e é bom acostumar com essa maneira de escrever, porque ela vai ser bastante útil para demonstrar alguns fatos em transformações lineares. Então a gente está fazendo F de UJ, né? O J é cada um desses UJs daqui. Isso é igual a uma soma, uma somatória, onde você tem o produto, em cada parcela você tem os produtos alfa e J vezes os VIs, com I variando de 1 até M. É verdade, ó. Você tem 1, depois 2 e o último vai ser o M, né? O M vai ser o último índice do V. Então o V realmente vai variando, os índices do V vão variando do 1 até o M. E também vai variando o primeiro índice do alfa, né? Você tem 1 quando aqui também é 1. Você tem 2 quando aqui também é 2. E você tem M quando aqui também é M. Então, de fato, essa é uma maneira sintética de escrever essas somas. Aí, bem, a gente não tem a variação do J aqui, o J está fixo. De fato, o J fica fixo, né? Você tem 1 aqui, depois você tem 1 aqui, você tem 1 na última. Você tem 2, você tem 2, você tem 2 no índice J. Então, o J tem que variar de 1 até N, que é para que você possa cobrir todos os UJs que estão na base B. Bem, então essa é uma maneira sintética de escrever os FUJs como combinação linear dos VIs. Bem, então você pega esses coeficientes aqui, alfa 1, alfa 21, alfa M1, etc., e não pega nesta posição, você pega na posição transposta. Ou seja, você pega os elementos desta primeira coluna e coloca como linha. Pega os da segunda coluna e coloca como segunda linha. Veja que foi isso que fizemos nessa matriz. Alfa 1, alfa 12, alfa 1n. Quando você volta para essa posição, você tem alfa 1, alfa 12, alfa 1n. Alfa 21, alfa 22, alfa 2n. É o que você tem aqui na segunda linha. Alfa 21, alfa 22, alfa 2n. Na última linha você tem alfa M1, alfa M2, alfa MN, é o que você vai ter na última coluna dessa formação aqui. Alfa M1, alfa M2 até alfa MN. Bem, então esses coeficientes dispostos dessa maneira formam a matriz que a gente chama de matriz de F em relação às bases B e C. Então a gente representa, a nossa notação básica para essa matriz é essa, F entre parênteses e a indicação de B e C, que são as bases envolvidas na formação da matriz. Duas observações importantes. Se B for exatamente igual a C, então escrevemos simplesmente F e a base B, e teremos a matriz de F na base B. Agora, sempre que não houver dúvida de quais são as bases que estamos trabalhando, no problema que estivermos trabalhando, vamos escrever simplesmente F para representar a matriz F e não vamos indicar as bases. Vamos aos exemplos. Qual a matriz da transformação linear f de R3 em R2 definida por f de x, y, z, onde na primeira entrada em R2 você faz x mais y e na segunda entrada você faz y mais z, em relação às bases, B é a base canônica do R3 e C é essa base, 1, 0 e 1, 1. Então vamos responder isso. Bem, façamos.
f do 1, 0, 0, bem, nós estamos aplicando f aos vetores de B e estamos escrevendo como combinação linear dos vetores de C, como nós mostramos na teoria. Então, f de 1, 0, 0 vai ser o quê? Ora, pela definição vai ser x mais y, ou seja, 1 mais 0 na primeira entrada, que é 1, e depois y mais z, ou seja, a soma das duas últimas entradas, que é 0. Eu quero escrever então isso como uma combinação linear dos vetores da base C. Então eu vou ter um número alfa 1, 1, que multiplica 1 e 0, mais um número alfa 2, 1, que multiplica 1, ou seja, estou escrevendo como combinação linear desses dois vetores. O que eu vou fazer agora? Vou aplicar o f no segundo, escrever como combinação linear dos dois vetores, depois no terceiro e assim por diante. Vamos lá. F aplicado no segundo. Bem, a primeira entrada é x mais y, que dá 1, e a segunda entrada é y mais z, que também dá 1. E eu escrevo como combinação linear dos vetores de C. E depois, f do 0, 0, 1 vai ser 0 mais 0, que dá 0, 0 mais 1, que dá 1, então dá 0, 1, e eu escrevi como combinação linear dos vetores de C. Então, tudo bem, fizemos a primeira parte da nossa teoria, repetimos para esse exemplo. Bem, então o que a gente vai ter? Ora, eu quero que esta combinação linear aqui dê 1, 0. Eu já tenho 1, 0 aqui, então basta que eu coloque 0 aqui no alfa 2, 1 e coloque 1 no alfa 1, que eu terei uma vez 1, 0 mais 0 vezes 1, e isso vai dar o 1, 0 que eu preciso que dê. Então eu tomo alfa 1 igual a 1 e alfa 2, 1 igual a 0. Nessa segunda combinação linear, eu preciso que dê 1, 1. E eu tenho um 1 aqui. Então eu coloco 1 nesse coeficiente alfa 2, 2 e coloco 0 no coeficiente alfa 1, 2. E eu tenho que 0 vezes 1, 0 mais uma vez 1 vai dar o 1 que eu preciso. Então eu tomo alfa 1, 2 como sendo 0 e alfa 2, 2 como sendo 1. Já nessa terceira, não aparece o 0, 1 nem aqui nem aqui. Então não é a situação mais simples, né? Não é só colocar 1 e 0. Então o que eu faço? Bem, eu sei que alfa 1, 3 vezes 1 mais alfa 2, 3 vezes 1 vai ter que dar 0. Foi o que eu escrevi aqui. Alfa 1, 3 mais alfa 2, 3 igual a 0. E quando eu multiplicar alfa 1, 3 vezes 0 mais alfa 2, 3 vezes 1, isso tem que dar 1. Só que alfa 1, 3 vezes 0 mais alfa 2, 3 vezes 1 é alfa 2, 3. Então eu tenho que o alfa 2, 3 dá 1. Ora, mas se o alfa 2, 3 dá 1, então o alfa 1, 3 vai ser menos 1. Né? O alfa 1, 3 vai ser igual a menos o alfa 2, 3, porque eu passo o alfa 2, 3 aqui para o outro lado. Então o alfa 1, 3 vai ser igual a menos o alfa 2, 3, e o alfa 2, 3 é igual a 1, então o alfa 1, 3 é igual ao menos 1. Ora, descobri todos os números que eu tenho aqui. Então, vou criar a matriz, porque basta que eu coloque, eu tenho aqui nessa posição de coluna, eu coloco como linha. Então, eu coloco o alfa 1, que é 1, depois eu coloco o alfa 1, 2, que é 0, depois eu coloco o alfa 1, 3, que é o menos 1. E depois eu coloco o alfa 2, 1, que é 0, o alfa 2, 2, que é 1, e o alfa 2, 3, que também é 1. Então, o que tenho aqui na posição de coluna, eu coloco aqui na posição de linhas, e assim eu formo a matriz da transformação linear F da base B para a base C. Bem, entendido o exemplo, vamos para o próximo. Bem, outro exemplo. Seja U um espaço vetorial e seja I de U em U o operador identidade. Sejam B e C duas bases de U. Então, o que é a matriz do operador identidade da base B para a base C? Bem, vamos responder isso. Sejam B essa base de U com os vetores U1, U2 até o N, e C essa outra base de U com os vetores V1, V2 até Vn. Se a gente quer determinar a matriz do operador, a gente deve aplicar o operador nos vetores da base B e colocar como o vetor resultante como combinação linear dos vetores da base C. Então façamos isso.
I de U1 vai ser essa combinação linear dos vetores da base C. I de U2 vai ser essa combinação, I de UN vai ser essa combinação. Então, como o I de U1 é o próprio U1, na verdade nós temos o 1 escrito como essa combinação, o 2 escrito como essa combinação, porque o I vai preservar o elemento, né? Vai ser o próprio elemento. Só que quando a gente olha para isso aqui, a gente lembra então da matriz mudança de base. E aí, quando a gente olha para a matriz que a gente obteve do operador identidade, a gente nota que a diferença em relação àquilo que estudamos lá no final do capítulo 3, que era a matriz de mudança de base, é que ao invés de a gente encontrar a matriz de mudança de base da base B para a base C, o que a gente encontrou foi a matriz de mudança de base da base C para a base B. A diferença é justamente na posição dos coeficientes, né? Porque quando a gente vai montar a matriz do operador, o que a gente faz? A gente pega os coeficientes que estão na posição de linha e coloca na posição de coluna, né? Então, o 1, 1, o 2, 1, o N1 estão colocados aqui na posição de coluna. O 1, 2, o 2, 2, o N2 estão colocados aqui na segunda coluna, e a última coluna é exatamente a última linha dessas nossas combinações lineares. Bem, então quando a gente observa essa matriz, que é a matriz do operador identidade da base B para a base C, ela coincide com a matriz mudança de base, só que da base C para a base B. Quem não lembra, dá uma olhadinha lá num dos últimos assuntos que nós estudamos no capítulo 3 do nosso livro texto. Bem, agora vem a nossa primeira proposição para esta sessão. Vamos deixar essa proposição para o próximo vídeo.